Gravando? Gravando. Bom. Ó, Roberto. Cadê? Tá entrando. Eu Então, botei permitir. Bom, então, gente, boa noite para todos. Nós estamos aqui mais uma vez numa reunião de estudos, de um curso de milagres, aqui da Escola Instante Santo. Opa, Roberto. Oi, Roberto. Roberto, acabou de entrar. Alegria, conseguiu. Oba, que bom, consegui, finalmente. Louvado seja Deus. Roberto, então, aproveitando que você entrou, você quer fazer a abertura da reunião? Já está gravando. Falta um pouquinho mais alto, que eu não estou ouvindo porra nem nada. Fala um pouquinho mais alto. Você pode fazer uma falinha de abertura da reunião? A gente já está gravando. Você quer que eu faça a abertura? Isso. Então, pessoal, é uma honra, é um verdadeiro privilégio estar aqui junto com vocês. Hoje é quinta-feira, vamos continuar com o nosso capítulo 1º de Um Curso de Milagres, lendo, vamos dizer, Princípios de Milagres e outras sessões a mais. Estamos aqui com o Gustavo, maravilhoso, diretamente da Bahia. Temos a Márcia, que está diretamente aqui do Rio Grande do Sul. Da onde que você veio, Márcia? Santa Cruz do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, minha senhora. Que bom. E a Ana que está, vamos dizer, em Espírito Santo. Espírito Santo. A Ana está onde todos nós queremos estar. Eu estou na Vitória do Espírito Santo. Estamos todos juntos no Espírito Santo. No Espírito Santo. Queremos todos estar no Espírito Santo, não há lugar nenhum. Queremos estar no instante santo do Espírito Santo. Do Espírito Santo, isso aí. Muito bem. Que maravilha. Tá. Então, a gente vai fazer agora a oração de abertura, tá? Aquela oração que a gente faz sempre. E hoje apenas a Márcia, apenas a Jeane não está aqui, porque ela está em processo de viagem, não é? Mas daqui uns dias ela volta a se juntar a nós aqui no nosso estudo. Ela está viajando, né? Ela está nos Estados Unidos. Isso, ela está viajando. Então, gente, vamos pedir, então, para quem puder fechar os olhos, respirar, para que a gente se conecte com o Espírito Santo, e vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui, nos guiando e nos conduzindo nessa reunião de estudo. E nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai conosco. Nós seremos curados na mente, na medida em que permitirmos que ele nos ensine a curar. Então, Divino Espírito Santo, nós entregamos a ti a nossa mente, para que nos ajude a aprender a lição que precisamos aprender hoje, para sermos verdadeiramente felizes. Amém. Amém, amém. Então, hoje nós vamos estudar do princípio 31 ao princípio 40, e em seguida a seção 5, né, do capítulo 1, que é a integridade e espírito. Então, a gente vai ler os princípios, né, de 3 em 3, fazer os comentários, e depois a gente vai para a seção seguinte, do capítulo 1. Podemos começar então, gente? Fazer um comentário. Eu só queria comentar um pouco antes sobre a evolução que a gente vai passando e vai sentindo, né?
E o que dá muita gratidão a gente sentir que mais e mais a gente se sente conectado ao Espírito Santo e conectado a essa força, essa luz maior, que é o que nós somos. Isso dá uma alegria, uma força enorme, né, de sentir de que nós estamos realmente no caminho certo, esse que é, vamos dizer, certamente nós vamos chegar a ter paz através desse caminho. Tá. Então, gente, o texto está aparecendo aí? Tá bem, tá boa, hein? Fica com essa tela nova, tudo junto aqui. Eu aumentei aqui, aí ficou bom para ler, né? Tá legal. Então, vamos começar, né? Pelo princípio 31. Então, princípio 31. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Princípio 32. Eu inspiro todos os milagres, Jesus falando, né? Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Princípio 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti, mesmo, e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão e das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Então, gente, está aberto a comentários, né? O princípio 31, 32 e 33. Aqui no princípio 31, ele está fazendo referência a algo que ele falou no capítulo 1, na seção 2, que ele vai falar, né? Capítulo 1, na seção 2, que é milagre deve inspirar gratidão, não reverência, porque lá ele fala claramente que reverência a gente faz a Deus. Milagres são interpessoais, né? São de irmão para irmão. Então, não cabe reverência em relação a milagres, e sim em relação a Deus. E aí ele fala, deves agradecer a Deus pelo que realmente és, né? Que é o Filho amado de Deus. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Então, os milagres eles honram a santidade do Filho de Deus, né? Então, eles são uma expressão dessa santidade. Adiante, ele fala no... Deixa eu ver que capítulo é esse aqui. Não, nos próprios princípios. Não, depois no item 2, a revelação, tempo e milagres, quando ele fala na reverência, ele diz assim, o milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. O irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Mas o que ele diz é que não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado em que em ti é apenas potencial. Eu achei bonito isso, né? Que ele diz ali, deve inspirar gratidão, não reverência, porque nada nem ninguém é mais do que o outro, é desigual, nós todos somos a mesma coisa. Inclusive, ele se coloca, né, como irmão, o nosso irmão mais velho. Então, ele se coloca de igual
né, conosco, né, como irmãos. E ele lembra que a gente não deve reverência a ele também, a gente deve reverência somente a Deus, porque Deus é nosso Pai, e a gente não está no mesmo nível do nosso Pai, né? Nós estamos no mesmo nível do nosso irmão. Então, porque Deus é o nosso Pai, então a gente é o seu filho, a gente está no nível, vamos falar nível, né? Não sei nem qual palavra seria mais adequada. Abaixo de Deus, porque Ele é o Pai. Ele é a nossa referência maior, né? Ele é o nosso Pai. Mas a gente sente essa verdade, assim, entre nós, eu vejo pelo menos um exemplo no meu trabalho, né? Eu trabalho com conciliação, então vem as partes com conflito, né? Empregado, empregador, um achando que tem que receber, outro achando que não tem que pagar, e aí começa o conflito, né? E eu percebo, assim, quando qualquer um quer se sentir diferente do outro, mais do que o outro, ou quer fazer que um se sinta menos, já vem direto aquela ação, aquela reação, aquele ataque. E quando... o que eu quero dizer com isso é que a gente tem isso intuitivamente, as pessoas que não estão conscientes disso, elas procuram fazer com que quem está se dizendo ou se achando mais, ela tenta fazer com que aquela pessoa desça do pedestal, né? Desça do degrauzinho. Porque a gente só se encontra nesse nível de igualdade, né? A gente só se encontra nesse nível. A gente só se entende nesse nível, né? É onde a fusão acontece entre os iguais, né? Que é o que nós somos. Então, as pessoas, sem perceber, só que por se agitar com essa situação do mundo, da vida, elas procuram fazer com que o outro desça, mas no fundo é porque ninguém está num nível mais alto. Todos já se sentem no mesmo. Não sei se eu me fiz entender. Sim. O curso todo é uma formação em relacionamento de igualdade, né? Uhum. Esses 3 parágrafos meus que a gente leu, o 30 embasa ele. Começa assim: por reconheceres o Espírito, os milagres ajustam os níveis de percepção e os mostram em alinhamento adequado. Quer dizer, em espírito não existe diferença, somos todos iguais. E eu achei também aqui no 32, logo na primeira frase, que ele está falando assim, eu me achei tão íntimo que quando ele diz, eu inspiro todos os milagres, ele está falando em primeira pessoa, como se estivesse aqui agora. Uhum. Nesses quadrinhos que a gente está vendo aqui, como se ele fosse mais um quadrinho desse. É verdade, na tela, falando com a gente. Uhum. Eu inspiro todos os milagres. E nesse 32... É esse treinamento do curso, né? A igualdade, né? Não tem ninguém mais que ninguém. Não tem ninguém mais, né? Porque, na verdade, é um só. Não tem ninguém mais, né? Além de mim. Os místicos dizem, inclusive, que não tem ninguém. Não tem nem ninguém mais. Só tem um. Não tem ninguém mais, porque só tem um, né, que é o Filho de Deus. Ninguém sugere uma pessoa, né? Sim. Ou nenhuma pessoa. Nem nenhuma pessoa tem. Não tem pessoa. Não tem pessoa, isso aí. E ele fala, nesse 32 também, ele fala, eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Intercessões seriam no sentido de mediações, né? Os milagres fazem mediação entre a santidade e a ilusão. Que ele fala assim, eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Então, o milagre ele é uma correção da tua percepção, né? Ao invés de você se ver como separado, através do milagre, você se vê como unidade, você tem uma experiência de unidade naquele momento do milagre. E aí ele fala, colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. E nessa ordem tu és perfeito, porque nessa ordem tu és reconhecidamente o Filho de Deus.
Olhando de uma maneira inversa também, a gente viu que Jesus se manifestou com, vamos dizer, a manifestação dos 12, vamos dizer, você tem o Espírito, né, o Filho de Deus, todos eles são, quer dizer, são reverenciados pelo Espírito de ordem maior. Então, você também tem, vamos dizer, quando você tem vamos dizer, grande trabalho do perdão, você leva todos os seus filhos para um nível em que todos estão sendo, vamos dizer, todos considerados iguais num nível mais acima nesse momento, né? Como é que se chama mesmo esse milagre que ele faz, que é A expiação. a expiação, mas ele também faz, né, como é que é? Aquela reverência em que ele olha para todos os filhos como sendo o mesmo filho, né? Que nós temos que reverenciar a todos aqueles filhos que estão ali, porque eles são, na verdade, o mesmo, né? E têm o mesmo grau, né, de reverência do que você tem no nível 1, né? Não consegui me expressar muito bem, mas eu vou melhorar. Na verdade, a gente deve respeitar esses irmãos, né? Porque são irmãos, são iguais. E todos esses irmãos, nós, todos irmãos, reverenciarmos a Deus, que é o nosso Pai. Então, a gente, de igual para igual, também reverencia a Deus, que é o nosso Pai. Eu acho que é isso que o Roberto quis dizer. Eu entendi também, Roberto, que a gente, quando olha para o irmão e não vê Cristo, a gente não está vendo. É isso que eu estou falando. Não está vendo nada. É isso. Está cego. Essa é a visão de Cristo, né? E quando você falou no perdão, quando você está perdoando, você já está em intercessão. O curso é uma intercessão de Jesus com Ellen, né? E o curso ensina a você a canalizar, assim como ele canalizou com Ellen. Porque tudo que você faz, você está canalizando. A grosso modo, pode ser o bom ou o ruim, você está fazendo o melhor possível. Então, na verdade, todos os nossos desejos é ser um canal. A gente faz o possível, né? Até um delinquente, ele está ali fazendo o possível, é o máximo que ele está podendo fazer. É aquilo. Mas é o máximo. A gente sempre dá o máximo. Sim. E eu entendo a intercessão assim. Né? Todos estão, de alguma forma, canalizando. Então, por isso que a gente deve ver Cristo em todos. Mesmo que ele não esteja vendo. E se você não está vendo Cristo em todos, o problema não é de quem você está vendo. O problema é seu. Que você não está vendo Cristo, apesar das aparências. E a aparência é engano puro. É o problema de percepção, né? Que é só isso.
A gente padece. Você não pode dizer fulano não é como deve ser. Não importa o que você está vendo, o que importa é o que está por trás da percepção. É o que você vê além da forma, né? Isso que importa. Como diz naquele livro de Desaparecimento do Universo, que um deles, não sei se é Pulsar, que ele diz que Jesus desconsiderava totalmente a percepção. Por exemplo, ele olhava para Ana e não via Ana, ele via Cristo. Ele não sabia, não queria saber se Cristo era homem, se era mulher, ou se Ana era homem, se era mulher, se era isso, se era aquilo. Ele via Cristo. Era sempre o mesmo irmão, né, que ele via, não via diferença. Unidade total, né? Ele via o milagre, ele não via ordem de dificuldade nenhuma. Sim. Em nada, nem ninguém. Gente, eu vou ler mais alguns, então, tá? Princípio 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. 35. Princípio 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Princípio 36. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Aqui no 34, ele fala, milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelece a proteção perfeita. Então, expiar o senso de carência é nos colocar na consciência da abundância, né? Que é a percepção verdadeira, né? Que é quando a gente deixa de ver separadamente, né? Quando a gente vê além do erro. Então, ao ver além do erro, a gente sai do senso de carência, né, que é a visão do ego, e entra na visão da abundância, né, que é a visão do Espírito Santo. Então, na hora que a gente está na plenitude da nossa mente, que o milagre é capaz de nos colocar lá, né, nessa plenitude, a gente não vê falta, né, porque o senso de carência é baseado na ilusão de que há falta, né, de que nos falta alguma coisa, de que nós somos incompletos. E quando a gente está na plenitude da mente, a gente tem certeza da nossa completeza, né, da nossa perfeição como filho de Deus. Então, ali ali é estabelecida a proteção perfeita, porque o filho de Deus, ele é inatacável, né, ele é ilimitado, eterno, imutável, santo, então nada pode atingir esse filho. Ele é invulnerável, então ele a partir da correção do senso de carência, ele se torna, ele ganha nessa proteção perfeita, ele se vê nessa proteção perfeita. Então, é a força do espírito, como ele fala, né? A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Então, a força do espírito não permite que nada possa atingir esse espírito, né? Esse filho de Deus. Então, ele está ali em proteção perfeita. Então, quando a gente está na mente certa, a gente está na proteção perfeita. Isso que é interessante a gente se dar conta, né? Assim, o quanto que é fundamental estar na mente certa, né? Na percepção verdadeira. Que ali a gente tem a consciência, né, da presença, né, de Deus, do Espírito Santo, e aí a gente se sente protegido, né, por essa presença, porque a gente está na certeza e na confiança dessa presença. Então, a gente se sente protegido e sem medo. Né? Sem medo. A proteção perfeita, né? Esses dias eu tenho experimentado isso. Às vezes eu digo para mim mesmo, qual é a vantagem que você tem em experimentar a culpa?
O que é que você tira disso? Você pode levar o quê disso? Em que lhe adianta isso? Sim. E o pior é que se você olhar para o passado, você vai achar culpa. E também, se você olhar para o futuro, você vai olhar também ansiedade, pelo que você ainda não tem. Que adianta considerar o tempo, né? Adianta te amedrontar. Só isso, serve para Você isso, para não te pode nem amedrontar. dizer que adianta, lhe atrasa. É verdade. Exatamente. É incrível, né? E ele Mas vai bater eu tô nesse no atraso. coração da coisa que é o instante santo, né? A gente Eu tô, começa com o perdão. Diga, Márcia. Márcia, eu não, estou com a inveja dessa sua lareira aí atrás, que coisa linda. eu tô vendendo, é um papel de parede, posso ver. Olha o poder da ilusão, pura ilusão. Pois é, para você Aí. ver o que é a imagem, né? Aqui no 34, não, no 35, ele fala: milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Em algum lugar do livro, Jesus fala, né, que nos cabe ser veículos do milagre, né? Nós somos canais de milagres do Espírito Santo. Mas não nos cabe nos preocuparmos para onde sobre a direção desses milagres, né? Quem será beneficiado com esses milagres? Porque isso cabe ao Espírito Santo fazer, porque o Espírito Santo é que tem a visão total, né? Então ele sabe onde direcionar os milagres. Então nós somos, né, veículos de milagres, mas a nossa função é essa. Agora, para onde que eles vão, a quem eles vão beneficiar, a quantos eles vão beneficiar, isso é com o Espírito Santo e com Jesus. Mas então, a gente pode não perceber os efeitos dos milagres, mas o Espírito Santo sabe o que está acontecendo. Então, a gente não tem que ter essa preocupação. É servir e soltar. Né? O resto é com o Espírito Santo. Mas como é que faz? Olha só. Esses dias eu participei de uma reunião online, ao vivo, com a Suzana Ortiz. Uhum. Ela tem no canal dela, né? Você pode comprar o horário lá e tal, e participar dos satsangs dela lá. E eu até comentei com ela no final, assim, que quanto mais eu faço a entrega, mais o ego vem com força, sabe? E ela para te tirar desse lugar, né? Porque ele não se sente confortável nesse estado de paz e espírito, né? E eu comentei isso com ela, que eu tenho medo até de pedir para o Espírito Santo, porque qualquer bênção que eu sinta chegar, vem o ego a milhão, com um cardápio completo de coisa ruim assim, de coisa contrária, de distração, enfim, assim, de maus sentimentos e maus pressentimentos. E ela comentou isso, que é nesse momento que tem que fortalecer mais, porque é como se estivesse muito próximo, né, do espírito, muito próximo dessa linha de chegada. E sabe que, assim, ó, eu tô aqui fazendo um desabafo, eu recuei, sabe, porque eu tô cansada demais com essa como é que se chama, esse contragolpe. Uhum. Mas aí, Márcia, aí a receita é Espírito Santo. A receita é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele responde rápido. O ego não é mais rápido do que o Espírito Santo, entendeu?
Então, acho que é uma questão de estar em presença, né? Você estar em presença permanente com o Espírito Santo, com ele ali. Não deixar o ego estar grudado em você, trazer o Espírito Santo para estar grudado em você, para que essa defesa que está aí armada, né, do ego, para que ela perca força, entendeu? Porque é na sua mente que ela é fortalecida. Então, na sua mente, ela pode ser enfraquecida, essa força do ego. E você tem que ficar bem esperto, porque o ego lhe oferece do bom e do ruim. E todos os dois são ruins, mas ele, até o bom, o que ele acha bom, para você é ruim. Mas se você não tiver um ponto de referência, você vai aceitar o que ele chama de bom, que o curso chama a tentação, né? Sim. Então, você começa se você não tiver ponto de referência, no meu caso, eu me referencio muito no instante santo, e primeiro no perdão, depois no instante santo, você fica vulnerável. Exatamente. Muito vulnerável, porque são anos e anos de domínio egóico, né? É Sim. quase como um vício, né? Sim, eu ia ter um caminho conhecido, e aí eu acabo caindo nesse mesmo caminho conhecido. Daí, tipo, ai, tá bom, deixa assim, sabe? Ok, você venceu batata frita, sabe? Mais ou menos isso. Eu tenho um professor do curso americano, era até falecido, que ele dava aula nos alcoólicos anônimos, ele chamava egóicos anônimos. Eu vou lá, eu preciso participar desse grupo aí. E ele dizia assim, não deu o primeiro gole. Ególatras. Não faça o primeiro julgamento. Acho que no nosso caso pode ser, não faça o primeiro julgamento. Só por hoje. Só por hoje eu não vou julgar. Já pensou? Não, é um ótimo exercício, né? Usar a metodologia deles. Só pelos próximos 2 minutos eu não vou julgar, porque a gente julga o tempo todo, né? Só pelos próximos 2 minutos eu não vou julgar. 2 Vamos minutos saber do curso para poder a gente conseguir cumprir, entendeu? Aí a gente vai renovando. 2 minutos é muito. Só pelo próximo minuto eu não vou julgar. Eu me lembro quando eu comecei a meditar, né? Mas, menina, eu começava a meditar, com 5 minutos, eu estava sentadinho no quarto, escurinho, na almofada, tudo, eu aprontava tudo, até o incensinho eu botava. Com 5 minutos, eu estava já na cozinha. Aí eu me perguntava, o que é que você está fazendo aqui? Rapaz, o ego tinha me tirado. Eu não sabia como, eu já estava na cozinha. Vendo uma coisa para comer. Abrindo a geladeira. O ego usando o que ele tem de mais sedutor, que é o corpo, né? Vai lá comer corpo. Ele é terrível. A geladeira é o que tem de mais sedutor. A geladeira é o caminho predileto, né? Aí ele fala aqui na 36, milagres são exemplos do pensamento certo. É quando a sua mente está na percepção verdadeira, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Então, é o alinhamento da tua percepção com a verdade de Deus. Os milagres, eles fazem esse alinhamento. Então, por isso que eles são exemplos de pensamento certo, porque nesse momento do alinhamento, a sua mente está na mente certa, a sua mente está no Espírito Santo. Então, ele é esse alinhamento. Gente, vou ler mais alguns, tá bom? Vou ler os 4 e a gente comenta eles, que são os últimos 4 de hoje, né? Então, vamos lá. Princípio 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim, né, Jesus falando, num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido,
o conhecimento da ordem divina é impossível. Princípio 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade dele, Espírito Santo, de perceber de forma total e não seletiva. Princípio 39. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. Princípio 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também, né? Jesus falando. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Então, gente, podemos comentar. Ele fala aqui no 37 que o milagre age como um catalisador. Ele quebra a percepção errônea e permitindo a reorganização dessa percepção para a mente certa, né? Aí eu estava olhando lá, o que é um catalisador? Qual é a função do catalisador? O catalisador, ele transforma gases tóxicos em gases que não fazem mal. Então, ele usa a palavra certinha aqui, né? Então, ele quebra pensamentos errôneos, né? Que seriam pensamentos de medo, de culpa, né? E reorganiza isso como mente certa, como pensamento que reflete a mente certa, a mente do Espírito Santo, a mente conduzida pelo Espírito Santo. Então, ele fala, isso te coloca no princípio da expiação, onde a percepção é curada. Então, isso aí permite você estar como é que vai falar? A serviço da expiação, e aí você vai ter a sua percepção curada. Então, isso aí, graças a essa ação, essa intervenção de Jesus, né, na nossa mente, para nos ajudar a curar a nossa percepção. E aí, depois de curada a percepção, é que a gente vai conhecer a ordem divina. Enquanto a gente estiver na percepção, a gente não vai conhecer a ordem divina. Na percepção não curada, a gente não vai conhecer a ordem divina. Só a partir da cura que a gente vai ter acesso a isso. Alguém quer comentar mais algum princípio, gente? A percepção é sempre falsa. Tem a percepção verdadeira, né? Que é quando você corrige a percepção. Ele fala, tem uma das sessões que é a percepção falsa e percepção verdadeira. Mas é como o mundo real, né? Mas assim, é tudo dentro da ilusão, mas a percepção verdadeira ela já é a mente corrigida. Seja qual for, ainda é dentro da ainda é dentro da ilusão. Dentro da ilusão. Uhum. Como perdão, né? Como perdão. O perdão é a última ilusão, útil, também né? É uma ilusão, que ele fala. Você vê que perdão e expiação viram a mesma coisa. No exato momento que você perdoa uma coisa, você está expiando essa coisa. É assim, bem próximo, né? Sim. E é também um instante santo. Quando você perdoa, você automaticamente está no instante santo. É uma experiência e está na expiação. Parece que é tudo a mesma coisa. Uhum. É uma perda bem grande, perde todo mundo. Aí ele fala no 38, o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele separa o verdadeiro do falso através da capacidade que ele tem de perceber de forma total e não seletiva. Então, ele separa o verdadeiro do falso, mas ele não seleciona, né? Ele apenas identifica o que é verdadeiro, o que é falso não tem significado nenhum. Então, ele solta. Ele só olha para o que é verdadeiro. E o falso, ele sabe que não tem função nenhuma, então não tem significado. A percepção são vários pensamentos falsos, causando a percepção. É como se você fosse uma... Eu estava lendo até sobre física quântica ontem, né? E tinha alguém falando que é como se você fosse
uma tabela periódica. A tabela periódica tem todos os elementos possíveis. Quando o seu pensamento passa pela tabela periódica, junta-se todos os elementos que compõem esse pensamento e aparece lá fora como um mundo. Uhum. A coisa assim materializa. Sim. Se você está com um pensamento ruim, quando passa nas possibilidades, aparece como imagens ruins. Uhum. Assim foi feito o mundo. E, como diz, por isso que Jesus diz, nada que eu vejo significa coisa alguma. Quando você está separado, nada realmente que você vê significa coisa alguma. Você aí vai para o jornal, né, e acha tudo aquilo real. E acha o mundo cruel demais. E aí você fica vulnerável. Você fica fraco diante daquilo. Você tem que estar muito firme com o Espírito Santo para que você não se amedronte, não se apavore com as coisas que o mundo egóico te mostra, né? Mas o curso vai Aliás, criando. não que ele te mostra, porque aquilo ali é você que está projetando, é a mente equivocada que está projetando. Então, você não pode... Opa, voltei. Você não pode aceitar aquilo Bem-vindo, Roberto. como Fala real. mais alto aí. Tudo bom? E aí ele fala aqui no princípio 39, que o milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo identifica como falso ou irreal. Então, nesse momento do instante santo, né, em que você tem a experiência da unidade através do milagre, ali o erro não está na sua consciência naquele momento. Então, naquele momento só está a verdade na sua consciência, na sua mente. Então, por isso que ele fala que dissolve o erro. Então, se você tem uma mente voltada para milagres, você está sempre olhando além do erro. Né? A mente voltada para milagres é uma mente identificada com o Espírito Santo. Então, ela está sempre olhando além do erro. Dissolve Isso aí o desfaz erro, a crença no erro. dissolve o medo, dissolve até o mundo. Isso. Tudo que é efeito, né? Tudo que é efeito da mente, né, do pensamento equivocado, desaparece nesse momento em que você experimenta a unidade. E é engraçado, eu sinto que a partir disso você anda no mundo com mais firmeza, com menos medo, com mais paz, com mais tranquilidade. Não muda nada lá fora. Você é que muda, né? Sua mente é que muda, né? Exato. É a maneira como você olha o mundo é que muda. Então, o mundo já não te apavora mais, porque você já sabe o que é aquilo, né? O que significa aquilo, ou seja, nada. Né? E esse é o ponto legal, né, do curso. Você vai deixando de ter medo, de sentir medo, o medo vai saindo de você. Isso é uma coisa muito boa. Isso é um verdadeiro milagre, é o medo sair da sua mente. Esse é um grande milagre. Uhum. E aí ele fala aqui no 40, o milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também, né, Jesus falando. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Então, todos são iguais, né, o Pai vê os seus filhos todos como um só, né, como iguais. Então, essa é a marca universal de Deus. E o milagre permite isso, né, que se reconheça todas as pessoas como um só, né, como um irmão, incluindo Jesus. Um perdão incondicional mesmo, né? Sim. Então, com isso a gente suspende hoje, né, o estudo dos princípios para voltar na semana que vem com o princípio 41 até o 50, seriam os últimos 10 princípios. A gente está estudando 10 princípios a cada encontro. Então, na semana que vem a gente conclui os princípios, né, e vai ficar apenas nas sessões. Então, hoje a gente vai estudar a sessão 5, né, do capítulo 1, que é integridade e espírito. Então, eu penso o quê? Ler dois em dois parágrafos, né, o Gustavo e Márcia e Roberto, e a gente vai comentando, pode ser? Pode ser. Pode.
Tá, então vamos lá. Integridade e espírito, parágrafo 1. O milagre é muito parecido com o corpo, no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venham a ser desnecessários. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, que é o corpo, né? Mas não o teu potencial. Não criaste a ti mesmo. Ah, gente, desculpa que eu acabei não colocando o texto aqui na tela. Deixa eu só colocar o texto aqui na tela para a gente... Peraí, que eu tenho que ir lá no começo. Também quando ele passa muito rápido, por isso tem que ir assim, de um em um. 4, 2, tá aqui. Integridade e espírito. Bom, então está aí na tela. Então, a última frase, né, do parágrafo 1 é: podes não criar-te a ti mesmo. Então, no 7, a linha 7. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criar-te a ti mesmo. Parágrafo 2. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o filho e o pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecem que têm tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Então, a gente pode comentar aqui o parágrafo 1º e o 2º. Aqui ele abre falando, né, que milagre e o corpo, eles são parecidos, que ambos são recursos de aprendizado. Os dois são instrumentos de aprendizado, né, facilitando um estado no qual venham a ser desnecessários. E vai chegar um ponto que eles não serão mais necessários. Quando o Filho de Deus tiver a sua mente corrigida, tanto o milagre quanto o corpo deixam de ter função. Mas enquanto a gente está no processo de cura da mente, os dois são usados pelo Espírito Santo como recursos de aprendizado. Eu sinto que a única utilidade que o corpo e a mente que serve ao corpo, ou seja, a nossa psicologia, a única utilidade que eles podem ter é ser uma sala de aula. Porque nenhuma outra serventia ele vai ter. Sim. Enquanto você se achar um corpo, você vai estar preso ali dentro do tempo. Como ele fala já no parágrafo 2. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para milagres é não esperar no tempo. O tempo é uma prisão. Enquanto você acha que nasce e acha que morre, esse intervalo entre um e outro é sofrimento puro. Sim. É por isso que Podem ele fala. dizer até que tem alguma coisa que preste dentro disso, mas tem muito sofrimento por trás. Ele fala, você não precisa esperar o tempo, no tempo mais do que o necessário.
né? Você pode... ele está falando para você não desperdiçar tempo, né? A decisão básica da mente voltada para milagre é não esperar mais do que o necessário, né? Então, ela pode muito bem aceitar o controle do tempo, né? Porque quem controla o tempo e o espaço é Jesus, como ele afirma lá no capítulo 2, seção 7, ele fala, não é por nada não, mas o controle do espaço e do tempo está nas minhas mãos. Então, é a gente aceitar esse controle do tempo, né, feito por Jesus, para que a gente possa ganhar tempo, que ele está nos ajudando a ganhar tempo, e esse livro aqui tem essa função, né, de nos ajudar a ganhar tempo, tanto é que tem 365 exercícios, né, para a gente fazer o treinamento da mente, e com isso ganhar tempo, né, aceitando a expiação mais rapidamente. Então, ele fala aqui na linha 4, né, ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo. Então, a gente aceitando essa condução, esse controle do tempo por ele, entregando o tempo a ele, né, para que ele controle, ele, através de colapso do tempo, né, que ele favorece, a gente vai conseguir se liberar do tempo mais rapidamente, transcender o tempo, né, mais rapidamente. E você colapsa o tempo através do perdão, da expiação e do instante santo, que é o espaço entre um pensamento e outro. É muito sutil. E é o perdão coisa, mas faz parte do controle do tempo. O perdão é que permite o instante santo, né? Através do perdão que a gente chega à expiação. O perdão, ele é o veículo da expiação. Eu sinto ele é a nossa função primordial. Isso, ele vem primeiro. Ele é o meio para a expiação. O perdão, ele é o meio para a expiação. Traz o colapso do tempo, traz para mais perto da liberação final do tempo, né? Sim. A liberação final do tempo é quando você ganha estabilidade no colapso do tempo. Sim. Que é a expiação, né? A expiação é a estabilidade total da quebra do tempo. Tanto que o curso diz, né? A sua única função é aceitar a expiação para si mesmo. É seu propósito aqui, em aceitar a expiação. E aí ele diz no capítulo 3, a gente não leu o parágrafo 3, não, né? Ele já começa dizendo, quando a expiação tiver sido completa, mas vai ler. Só vou dar aqui um pouquinho no início do parágrafo 2, que ele fala, a decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. Essa mente voltada para o milagre é quando o sonhador acorda no sonho, né? Quando ele se reconhece como o sonhador do sonho. Ele já não é mais a coisa sonhada. Ele já se reconhece como sonhador e que pode escolher, que ele já percebe, né, que ele pode escolher. Então, essa decisão básica é isso, né? Ele percebe que ele pode escolher, então ele vai se unir ao professor certo, para que ele possa se adiantar no tempo. Engraçado, e isso é incrível, né? Porque a gente sempre foi o personagem do filme. A coisa sonhada, A gente era e acreditava que aquilo era real. Lutando ali dentro da película, né? Sim. Sem saber que você é o observador dessa película. É um pulo extraordinário dentro da... Essa consciência de ser já o sonhador, ela é muito boa, né? Porque você já sai do vitimismo, né? Você já não é vítima de mais nada, você pode escolher. Por exemplo, para mim, eu digo, eu nunca pensei que eu podia ser outra coisa a não ser o personagem do filme. O personagem no filme, Eu só sabia fazer isso. Porque você acreditava que o mundo se encerrava naquilo, né? Que o mundo é a verdade. A gente acreditava que o mundo é a verdade. Então, a gente estava ali
prisioneiro de uma ilusão sem saber que era um prisioneiro, sem saber que aquilo era uma ilusão. Então, vou ler o 3 e o 4, tá bom? Parágrafo 3. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total, o amor de Deus total. E todas as dádivas de Deus são dadas livremente a todas as crianças por igual. A todas as crianças de Deus por igual. Aí vem entre aspas, se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais, né, Jesus fala. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus, ou a filiação, tem seus relacionamentos prejudicados. Parágrafo 4. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar, porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. Aí, entre aspas, de Deus não se zomba. Não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus, caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. A criação é íntegra, e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Então, gente, podemos comentar. Chega um pouquinho para baixo esse texto. Ah, sim, desculpa. Que tal o 3? Aqui ele fala, por exemplo, aqui quando ele fala, na linha 4 do parágrafo 3, se não vos tornares como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. Aqui ele está fazendo referência, lá no capítulo 3, que a gente ainda vai ver, né, na seção 6, parágrafo 7, que ele fala da raiz de todo mal. Aquela seção 6, ela fala da questão da autoridade. Então, ele fala que a raiz de todo mal é nós acharmos que nós somos, que nós criamos a nós mesmos. Né? É o Filho de Deus achar que ele criou a si mesmo. Isso é que engendrou todo o mal pelo qual nós passamos, né? Todo o sofrimento pelo qual nós passamos, que isso desencadeou a projeção, né? A ilusão. Então, enquanto nós não reconhecermos plenamente a nossa completa dependência de Deus, ou seja, que nós somos o Filho de Deus, que Deus é o nosso Pai, que nós não criamos a nós mesmos, a gente não vai poder conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. Então, a gente está aqui na vulnerabilidade, porque a gente acha que criamos a nós mesmos. Quando a gente reconhecer plenamente que nós somos o Filho e que Deus é o nosso Pai, a gente vai conhecer o poder real do Filho, que foi dado pelo Pai quando o criou. Então, Deus estendeu o seu poder ao Filho na hora que o criou. Então, a gente não tem consciência desse poder, porque a gente está aqui na vulnerabilidade da ilusão. Quando a gente reconhecer que Deus é nosso Pai, verdadeiramente, aí a gente vai ter o conhecimento, né, desse poder real que nós somos. A sensação do perdão, quando se perdoa, você vira criança mesmo. Só que essa criança é empoderada, né? É a inocência, né? O poder da inocência, né? A inocência do Filho de Deus, que é a pureza, que é a pura consciência, né, do Filho de Deus. Você nem reage à maldade, porque você sabe que aquilo não existe, não significa nada.
É uma atitude bem de criança mesmo. A criança ela é imaculada, né? Nenhum mal atinge essa criança, né? Esse filho de E Deus. você veja a semelhança de criança com a criação. Uhum. A criação parece que vem de ser criança. Criança. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. E aqui ele fala do especialismo como inclusão, né? Porque os filhos de Deus, todos são irmãos, né? Todos são especiais. Então, não é que um seja mais especial do que o outro, como é no ego, né? No sistema egóico, cada um quer ser mais especial do que o outro. Então, toda a batalha no sistema egóico é para que você se sinta mais especial do que o seu irmão. E no sistema do Espírito Santo, todos os irmãos são especiais. Então, é um especialismo inclusivo, e não exclusivo, como é no sistema egóico. É engraçado, né? As crianças, eles fazem errado, mas não têm culpa. Quer dizer, não é, ele não peca. É a diferença que o curso faz logo no princípio entre pecado e erro, né? Quando você culpa é pecado, né? Erro não tem culpa. O erro pode ser corrigido, né? É. O pecado não, mas... Quer dizer, a ideia de pecado não pode ser corrigida porque o ego não quer corrigir a ideia de pecado. Ele não quer nem imaginar que a ideia de pecado é uma ideia falsa, né? Para ele é a verdade. E você vê como a criança transita com certo conforto entre a culpa e o pecado, né? Sim, é porque ela não percebe a culpa, né? Ela é inocente. Ela é inocente. Inocente no sentido da pureza de consciência, né? Ela não percebe isso. Não tem a pureza é inata, a inocência é inata. Inata, exatamente. É a natureza do Filho de Deus, a inocência é a natureza do Filho de Deus. Engraçado também como a criança perde isso quando vai crescendo, né? Sim. Os educadores parece que ensinam culpa. E aqui no parágrafo 4, né, na linha 2, ele fala, o milagre é sinônimo de perdão. O milagre chama cada um a voltar porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. Então, quando você perdoa o seu irmão, você o está chamando para voltar para a unidade, né? Que ali é uma experiência de bênção, né, que tá acontecendo e de chamado para a unidade. E aí ele fala, mesmo que ele possa estar ausente em espírito, então mesmo que esse irmão não esteja percebendo esse chamado, porque espiritualmente ele pode não estar ali presente, mas o chamado chega até ele, porque é de espírito para espírito, né? É a mente certa, né, que está chamando. Então esse irmão ele vai receber esse chamado no nível do espírito. É engraçado, né? Você se sente o espírito, você vê seu irmão como espírito e ainda se sente abundante. Se sente completo e abundante, sendo espírito. O espírito não tem nem corpo. Como é que você pode se sentir abundante? Porque o espírito ele é o ilimitado, né? Ele é o ilimitado, o imutável, o eterno. Então ele é pura abundância. Não há falta no espírito. Então ele é pura abundância. Tudo que ele dá cresce, né? Se ele ama, né? Se ele doa amor, o amor dele aumenta. Se ele doa a paz dele aumenta. Então tudo é abundância no espírito. O que não é no ego, né? Como Jesus fala aqui no livro sobre a relação do ego de falta, né? O ego, quando ele dá alguma coisa, ele fica sem. O espírito, não. Quando ele doa, ele tem mais. E aqui no final do parágrafo 4, ele fala, a criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade.
Então, quando você está na santidade, você é íntegro, né? Você é o filho perfeito de Deus. E aí ele fala, milagres são afirmações da filiação com F maiúsculo, que é um estado de completeza e abundância. Eu gosto muito disso aqui, porque isso aqui ele está dando significado de filiação. A gente sempre fica perguntando, às vezes, o que ele quer dizer realmente com filiação? Às vezes dá essa dúvida. E aqui ele está falando, filiação é um estado de completeza e abundância, que é o Filho de Deus, né? O estado do Filho de Deus, que é completeza e abundância. Então, a filiação não seria um coletivo, né, dos 7 bilhões. Na verdade, é um estado da mente de completeza e abundância. Isso que é a filiação de Deus. É a mente que é abundante, não é o ego. A mente não tem nada e mesmo assim é abundante. A mente é subjetiva. Não é que não tem nada. Ela é tudo. Ela não tem nada na forma. Ela não tem nada de forma, né? O espírito ele não tem forma. Ele é completo, né? Como espírito, como sem forma. Ele é completo como sem forma. Ele é completo e abundante como sem forma. O nada é tudo. O nada é tudo, exatamente. É a coisa daquela analogia da tabela periódica. O nada tem todas as possibilidades. Todas, é tudo. O que você pensar, ela transforma em imagem. Eu vou ler o 5 e o 6, então, tá bom? Parágrafo 5. Gente, eu não estou vendo vocês, então eu estou aqui, eu só estou vendo o texto da tela. Está faltando você baixar um pouco. Obrigado, Alberto, eu estava esquecendo. Pronto, parágrafo 5. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. Isso é muito importante a gente se dar conta. Tudo que é verdadeiro é eterno e não pode mudar. Então, para saber se uma coisa é verdadeira, basta perceber. Se ela muda, ela não é verdadeira. Porque no espírito, nada muda. No ego, tudo muda o tempo todo, né? Aí ele fala, o espírito é, portanto, estou aqui na linha 2, o espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores, Se escolhe fazer as coisas desse modo, ou seja, não servir dois senhores escolhendo o professor certo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, então se ela opta pela mente errada, pelo professor errado, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico em vez do controle da autoridade que é Deus, né, que é o Criador. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. Parágrafo 6. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, Jesus, né, falando, a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Que a gente estava comentando, né, Gustavo? Todas as raízes superficiais... gente, deixa eu subir aqui. Vou voltar aqui no 6, tá? O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, né, Jesus falando, a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Então, gente, podemos comentar.
Peraí, vai devagar, que aqui... Deixa eu voltar aqui no 5. Devagar com andor, que o santo é de barro, né, Gustavo? E ele vai fundo aqui, hein? Ele... Aquilo que a gente estava falando, né, o que é verdadeiro é eterno e não muda, né? É ilimitado, é eterno e imutável. Então, o espírito ele é inalterável porque ele é perfeito, ele já é perfeito. Mas a mente, ela pode alterar, né? Você pode eleger a quem você escolhe servir. Você pode eleger o professor que você quer seguir, aquele a quem você quer servir. Então, se você escolhe certo, né, escolhe o Espírito Santo, aí o Espírito cria a segunda linha da sua própria criação. Então, ele vai ser criativo como o Espírito. Então, se a mente ela escolhe certo, ela vai ser... Aí ele fala que a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o Espírito cria a segunda linha da sua própria criação. Então, ela pode ser um veículo da criação do Espírito, se ela estiver com o professor certo. Mas, se ela escolher o professor errado, que é o ego, servir ao ego, esse potencial criativo vai ficar retido, porque ela vai ficar sob o controle tirânico do ego, em vez de estar sob o controle de Deus, né, que é a autoridade que nos criou, né, que criou esse filho. Então, se ela escolhe pela mente errada, pelo professor errado, ela se coloca na condição de ser autora de si mesma, de ter criado a si mesma, porque aí ela está servindo à ilusão e está negando a autoridade de Deus como Criador. Então, como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos, né, ele falando aqui. Então, mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade, ou seja, à disposição do Espírito Santo, que é o mediador entre nós, entre a ilusão e Deus, né, que é o nosso Criador. Então, a gente precisa reconhecer a autoridade do Pai, né, de Deus como nosso Pai, reconhecê-lo como essa autoridade, para que a gente escape, né, do controle tirânico do ego. Olha só essa outra 6, eu não sei se eu posso avançar ou vocês querem comentar o 5. Vou avançar, mas se precisar a gente volta. Aquilo que eu estava falando antes, ele diz assim, à medida, o 6 na sentença 5, à medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como o instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Parece que está vindo uma resposta aqui, né? Que é quando a gente vai desistindo dessa fundação falsa, a gente vai experimentar o equilíbrio como instável. Eu acho que é a experiência que você está passando, Márcia. Me lembrou essa experiência que você comentou há pouco, né? De estar... do ego estar batendo feio, batendo forte, você está meio assim... Eu estou naqueles momentos de querer jogar o curso longe, sabe? Isso aqui não funciona. Presta atenção no que ele está falando aí, olha. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável, porque o ego, ele reage. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Então, você não vai estar estável se você ceder ao ego. Pelo contrário, você vai ficar na instabilidade permanentemente. Agora, se você escolher o professor certo, se ligar a ele, né, e manter firme esse laço com ele, você vai começar a sentir a estabilidade. E aí vem uma estabilidade crescente, entendeu? Então, é não ceder, resistir, não ceder, porque você tem o melhor guia, né, que você tem é o Espírito Santo. Você tem ele à sua disposição. Então, por que ceder ao ego? Por mais que o ego bata, se você tiver
uma conexão muito forte com o Espírito Santo, você vai diminuindo a sua vulnerabilidade em relação a esse ataque do ego, né? Que é disso que se trata. E Então, ele fala aqui da identificação também que você tem com o ego, né? Sim. Você se sente ofendido como se você fosse o ego, mas você não é o ego. É isso, o Você Gustavo, é se não lembrar é disso, sua né? culpa também. Você não é a mente que serve ao ego. É isso aí. E isso, Jesus já entra de sola no livro de exercícios, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma, lá para o quarto ou quinto ele diz, nada que você pensa também. Quer dizer, que a mente que serve ao ego também não significa nada. E você se sente ofendido porque seu ego foi ofendido. Quer dizer, você se identificou com uma figura que não existe, que é o ego. O que é o ego? É um complexo de crenças, né? Sim. Não é o que Deus criou. Não. É como se fosse assim. Eu me sinto assim, quando eu me sinto ego, eu me sinto uma coisa burra. É uma coisa. É um jegue, é um burro mesmo. Aqui, ó. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna. O ego não entende isso. Como que uma coisa pode ser verdadeira se E é eterna. eterna? Se tudo acaba, se eu acho que eu morro, Sim. como é que a eternidade é verdadeira? Você estando com a sua mente no ego, você tem dificuldade em É isso que ele aceitar diz isso, aqui no fim né? do ser, né? Que a gente vê tudo de cabeça para baixo, Sim. literalmente de cabeça para baixo. E é só uma O ego percepção. acha que a vida é morte. É. E Cristo vê o contrário, que o ego é morte. Quando você está no ego, você não está muito vivo, não, viu? O que Ele chama sonhando, né? ele fala que na abertura do parágrafo, o milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo. Então, o milagre, ele é o efeito dessa escolha, né? Da mente certa. E aí ele fala, a mudança de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Então, quando você escolhe seguir Cristo, quando você escolhe a guiança do Espírito Santo, você entra no reino da abundância. Você entra no reino do infinito, né? Do que é ilimitado e infinito, né? Que é o amor, a alegria, a paz, a gentileza, tudo isso que não acaba, né? Pelo contrário, que quanto mais você usa, mais você tem. E aí ele faz aqui uma referência à parábola do semeador, quando ele fala aqui, todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. Aí eu estava buscando lá essa parábola, e é bem interessante, que um textinho, vou ler rapidinho, só um parágrafo, tá? Ele fala assim, certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Então, a parábola de Jesus, chamada parábola do semeador, e aí ele fala que todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te, filho de Deus. Então, as ilusões não têm profundidade suficiente para te sustentar. Então, escolhe outra vez. E você se iludir, né, que a raiz superficial pode ser aprofundada, servir de apoio,
Isso aí você vai acabar se decepcionando, né? Se frustrando, porque não vai te apoiar. Em algum momento tudo vai ruir. Então não adianta você ficar se apoiar em ideias falsas, achando que aquilo ali é o seu alicerce, porque não é. Em algum momento aquilo vai desabar. E você vai se sentir vulnerável. Então, por isso que é importante você escolher o professor certo, né? Está na guiança do Espírito Santo, que ali você vai ter condição, né, de desenvolver, né, de se apoiar em raízes profundas e sólidas, né, que vão te sustentar na sua caminhada. E aí ele fala aqui na 4, a ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. A regra de ouro, ele fala dela lá no capítulo 1, que a gente já até leu, né? Capítulo 1, seção 3. Né, que ele falou da regra de ouro, que é tratar os outros como gostariam de ser tratados. Isso, faça aos outros o que queres que façam a ti mesmo. Então, quando você se apoia em raízes superficiais, você está revertendo a regra de ouro, né? Que aí você vai fazer aos outros aquilo que você não quer que faça a ti mesmo. Você está, na verdade, com a mente do ego, né? Porque se você tivesse com a mente do Espírito Santo, você estaria dando aquilo que você quer receber. Né? Então, você está dando amor porque você quer receber amor. Você só vai receber amor se você der amor. Porque aí você vai se dar conta que você já tem amor, que você já é puro amor. Então, ele fala... Eu me identifico muito com essa parábola, né? Porque eu fui agricultor, né? Por um tempo. E meu avô também, né? E meu avô dizia, se você quiser fazer um mal ao inimigo, dê a ele uma terra ruim para ele trabalhar. Coitadinho, é verdade. Aí é sofrimento mesmo, né? É. Então, Márcio, só voltando... Só voltando àquela questão aqui da linha 5, né, do parágrafo 6, à medida que se desiste dessas fundações falsas, né, das ideias equivocadas, das crenças na ilusão, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável, porque você estava apoiado nessas crenças. Você achava que você estava ali equilibrado naquelas crenças, né? Só que aquelas crenças mudam. E quando elas mudam, você também fica meio perdido. Então, você não estava numa situação estável. Você estava numa situação de instabilidade, que a qualquer momento essas crenças mudam, porque elas são falsas. Elas não são a verdade, elas são crenças. E crenças se alteram. E você está totalmente perdido nas crenças, né? Você exatamente. Sai de uma crença e não tem onde para quem recorrer, a não ser outra crença. Exato. E essa crença também não vai dar fruto, e você passa para outra crença. Você pode passar uma encarnação inteira assim. Isso. E não vai sentir paz, porque a cada vez que muda, que suas crenças mudam, tumultua a sua vida. Né? Então, se você não tem como experimentar paz, você pode ter instantes de paz quando você está na mente certa, mas quando você sai da mente certa, você está sujeito a essas crenças e vai estar na instabilidade, né, na falta de paz. E aí ele fala na linha 6, né, contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo, né, baseada em crenças falsas. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Então, só a verdade pode te conduzir a uma estabilidade crescente, né, através da condução do Espírito Santo. Porque você vai desenvolvendo a certeza e a confiança, né, de que você está na verdade. Você vai experimentando essa certeza e a confiança à medida que você vai se entregando à verdade de Deus, à verdade do Espírito Santo. Tu vê, essa frase é muito profunda, né? Essa 4, a ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim servir de apoio, é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. Isso aqui é um nó, né? Que, na verdade, a regra de ouro é tratar os outros como tratar a si mesmo. E a distorção é, por conta de estar com uma crença inadequada, insustentável, a gente vai tratar os outros e a nós mesmos dessa forma. Porque quando a gente está com essa crença equivocada
a gente está nesse reverso, né? A regra de ouro, ela só funciona se nós enxergamos o espírito, porque aí ama teu próximo como a ti mesmo, né? Quando tu sente esse amor do próximo como Cristo, tu vê o outro como Cristo, tu ama a ti mesmo. E o reverso dessa regra de ouro é não enxergar o Cristo no outro, é ver tudo de perna para baixo, né? É ver tudo de uma forma falsa, através dos olhos da crença. Ou seja, tudo errado. Eu estou tentando explicar uma coisa inexplicável. Ter o ego como centro, né? Enxergar tudo errado. A gente está sempre nesse reverso da regra de ouro, porque está em cima de crença insustentável. Tudo está distorcido. O mundo existe, a ilusão, que existe alguma coisa aqui, né, que as raízes que a gente mesmo coloca são suficientes para fazer uma fundação, e ela, na verdade, é uma raiz construída, é uma raiz presa em cima de uma pedra, que é só puxar que faz aquele né? Sai toda a raiz, não tem profundidade nenhuma, ele está querendo dizer isso. Sim. Terrível, né? Então, gente... Terrível. Estou me sentindo uma tunga aqui em cima das minhas pedrinhas, sentado com as minhas raízes. Mas é legal também, Márcia, quando a gente descobre que é assim, né? Não, é um alívio, na verdade. Você já sabe que é assim, né, Gustavo? então faça escolha outra vez. É um grande alívio você saber que você pode escolher outra vez. E quando você escolhe, você experimenta que realmente muda. Quando você escolhe, você sente o efeito disso imediatamente. Né? Imediato. Quando você escolhe outra vez. Me lembro de uma frase do curso que diz assim: só a paciência infinita traz resultados imediatos. Tenha paciência infinita sobre alguma coisa que imediatamente vem um perdão. Quando você tem paciência infinita, é acompanhada sempre do perdão. Vem junto. Gente, eu acho que se o nosso horário já chegou, eu acho que a gente posso tirar o texto da tela, não é isso? Pode. Alguém quer fazer mais um último comentário? Não, achei muito bom. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Vou interromper aqui, então. O Roberto estava falando, não sei se estava ouvindo ele. Eu achei... Não, eu estava comentando, mas ele não estava lendo, não. Esse texto. Com muita sabedoria. A gente pode absorver essa sabedoria e ler e reler, né, esse texto. Sim. Ele é muito útil, né, para a nossa caminhada. Rumo à expiação. Ele tem picos de lucidez assim, incrível, né? Esse texto. Sim. Gente, então, quem gostaria de fazer a oração final? Eu vou fazer. Você faz, Roberto? Boa, Roberto. Então, pedir a todos, né, para fechar os olhos, respirar fundo, aceitar o Espírito Santo plenamente em nossos corações. Roberto, você pode falar. Tá? E sentir essa gratitude, né? Que é baseada nessa gratidão profunda que a gente tem de poder ler um texto que tem essa profundidade deste aqui, vindo para nós de uma forma, vamos dizer, dadivosa, que tudo que a gente tem que fazer é prestar atenção e ler e reler, e, no final das contas, de curtir, né? Curtir essa verdade, de você ler outra vez, ou ver outra vez,
e ver que a primeira vez que você está vendo alguma coisa não quer dizer que você está vendo aquilo que é o melhor para você. Sempre pode escolher de novo, né? Então, muita gratidão a Deus por nos mostrar, né, que a gente pode sempre escolher de novo. Sim. Então, Divino Espírito Santo, nós agradecemos a tua guiança nessa reunião, entregamos a ti as nossas mentes para que continue nos guiando e nos conduzindo na luz de Deus. Muito obrigada, amém. Amém. Você pode interromper a gravação, Márcia, por favor? Sim, então boa noite a todos. Então, boa noite Até a todos, a muito próxima. obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.